Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos à nossa página e primeiramente queria agradecer a todos vocês que têm acessado a nossa página, têm comentado, têm dado indicações. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu não tenho formação filosófica acadêmica, eu faço da filosofia aquilo que é proposto por Epicuro, que dizia: faça uso da filosofia, seja você novo, jovem ou velho, faça uso para a sua vida. Então, é disso que eu faço da filosofia. Eu gosto de pensar sobre diversos assuntos quando eles saem, para que eu tenha uma referência, uma reflexão melhor daquilo que está sendo falado, seja numa reportagem em televisão, seja num debate na internet. Então, quando se fala de um assunto da qual eu aprendi alguma coisa, eu fico ali escutando essas pessoas também falarem, para ver o conteúdo, o que vai me levar a pensar, a reflexão dessas pessoas que às vezes são mais aprofundadas em certos filósofos. Hoje estou trazendo um tema aqui que é o espiritismo. O espiritismo, ele visto na forma da sua maior força, que é um estudo do ser humano sobre vida e morte. A filosofia proposta por Allan Kardec, que muitos não sabem, ou muitos ainda não se aprofundaram, que antes de você estudar espiritismo, você deve pesquisar e se aprofundar quem foi Hipólito Leon Denis Arte, que depois levou o nome para Allan Kardec. É a mesma coisa que você vai encontrar quando você vai ler Fernando Pessoa. Fernando Pessoa depois criou pseudos, né? Alberto Caeiro, por exemplo, que pensava diferente dele, mas era a mesma pessoa. E por que isso fez com que Hipólito Leon Denis Arte passasse a ser chamado de Allan Kardec? Eu recomendo a todos aqueles que vão estudar o Espiritismo, ou que estudam o Espiritismo, vou dar dicas aqui de livros que vão te ajudar a ver Kardec antes do Espiritismo. Por quê? Sua origem, onde morava, que época, para depois entender a construção do Espiritismo, que muita gente trata como religião. E Kardec escreve, quando escreve Livro dos Espíritos, coloca filosofia, ciência e religião. As pessoas transferiram tudo para a religião. Criaram uma religião com o espiritismo. Eu penso que não é uma religião. Ela é uma forma de pensar sobre a vida, sobre a morte. Questões que você não é obrigado a acreditar no que ele escreveu. Você não precisa nem se preocupar com isso. O que é interessante, qual é a ideia central do espiritismo? O que é que ele traz na sua essência? Quais são seus debates mais profundos? Por que ele foi organizado em livros? E por que Kardec usou o Evangelho para falar sobre moral? Acho que esse é um debate para a gente poder depois ampliar essas ideias. Eu vou fazer uma média de, creio eu, de 2, 3 até 4 vídeos sobre o Espiritismo. Eu recomendo para vocês aqui, da professora Dora Encontre, de um curso de Pedagogia Espírita, da qual minha esposa fez, uma pós-graduação em Pedagogia Espírita, um curso excelente, em que depois minha esposa foi me explicando e eu fui entendendo melhor, quebrei o paradigma do Espiritismo que eu conhecia, para começar a adotar esses estudos, para me entender melhor ainda aquilo que as pessoas falam sobre o Espiritismo. E eu mudei muito a minha cabeça a respeito desse assunto, até porque tirei do âmbito da religião e trouxe para o debate da vida. Acredita você na reencarnação? Não tem problema nenhum. Acredita você em zonas inferiores, como diz tantas religiões, céu, inferno, umbral, zonas de conflitos mentais? Dê o nome que você quiser. O foco principal aqui é dar suporte para que as pessoas busquem informações sobre o espiritismo. Muito que se fala daquelas pessoas que recebem os espíritos, que falam, psicografia, tudo isso é um debate aberto. Tem muitos livros espíritas que não são psicografados e são bem melhores que livros psicografados.
dão de 10 a 0. Eu falo isso porque tem muitos livros psicografados que de psicografia realmente não tem nada. Mas a gente está aqui para isso, para ler e debater. Como eu falei da Dora Encontro, está aqui um livro que vai abrir o caminho. Pedagogia Espírita. Um livro em que ela é sua tese de doutorado, a Dora Encontro. E aqui ela traz uma abordagem excepcional, um livro didático, formidável, que vai mudar a cabeça de quem é um espírita aberto, não o conservador. O conservador não quer que muda. Tá aqui um livro excelente. Ela escreve ainda um livro que todo mundo sabe que acontece com a maioria dos assuntos, né? Para entender Allan Kardec. Sua origem, seus pensamentos, por onde passou, quem que era, o que fez, o que deixou de fazer, tá aqui. Esse livro também muda muito a visão das pessoas que pensam sobre Kardec, tá? Mudança que eu falo aqui é trazer uns encaixes de informações que às vezes você não passou por você, não te ofereceram isso, não te ofertaram isso. Já te jogaram direto lá para os cursos no Centro Espírita, já debatendo o Livro dos Espíritos, falando das mesas girantes, sem saber de Kardec antes. Então, eu penso que é muito diferente disso. Um outro livro aqui é fundamental, Textos Pedagógicos, Kardec Educador, né? Olha que beleza. E esse livro aqui traz uma mensagem muito importante do trabalho do Kardec, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Tem outros, a Dora Encontre, ela tem a editora Comênios, que tem muitos livros sobre o assunto, com muitas pessoas da área da psicologia, do direito, da filosofia, da medicina, pessoas que escreveram livros para explicar melhor o espiritismo para as pessoas, dar suporte, né? Um livro que eu li sobre Eurípides totalmente diferente do que eu tinha lido, um livro com uma grandeza, né? do Colégio Allan Kardec. O que era o Colégio Allan Kardec? Né? As pessoas dão tanto valor ao Centro Espírita e não dão valor ao Colégio Allan Kardec, que é a referência no espiritismo. Um livro não psicografado, mas de uma potência, que é Os Filósofos, de Herculano Pires. Herculano Pires no espiritismo, para mim, é o top. É o que está lá em cima. Sobre escrever, entender e debater espiritismo. Algumas coisas você vai discordar dele por causa da época, mas é uma excelente referência. E esse livro, Os Filósofos, poucos espíritas leram, eu garanto para você. Poucos ou nem sabem que tem. Começa a abrir aqui, começa a ver alguns ateus no livro de filosofia, acha que não tem nada a ver com o espiritismo. E tem a ver, certo? Essas são algumas referências que eu vou dar para vocês. E aqui eu quero trazer o texto. Deixa eu ver se eu separei aqui. Que o Kardec vai nos presentear na sua forma de conversar com a gente. Por quê? O Kardec ele vai fazer primeiro, o Hipólito Leão Denisart, o plano proposto para a melhoria da educação pública na França. E é um educador preocupado com a educação, preocupado com o plano da educação da França, e ele vem trazendo essas recomendações. Por isso que é importante essa leitura antes do Kardec. Porque o que vai falar nesse livro aqui? Que a educação é a obra da sua vida. Que ele pretende fazer dessa educação, que é a sua vida, com todo o seu esforço possível. Ele diz, não sou tolo, né, de achar que sou o dono da razão. Tipo, tudo que eu escrever é o que tem que ser feito. Não. Mas que eu quero cumprir esse plano de educação com toda a minha força, com tudo aquilo que eu puder. Então, o que eu falo para as pessoas às vezes? Espiritismo não é só o formato religioso.
Não é só você pegar e dizer assim, não, o espiritismo é um centro espírita onde as pessoas vão lá tomar passe, água fluidificada, vão fazer tratamento espiritual, vão trabalhar desobsessão. Isso o Kardec fala, então, mas o Kardec não fala de água fluidificada, não fala de passe, tá? O Kardec faz um estudo. Tanto é que o primeiro livro que ele vai escrever ali, que é o Livro dos Espíritos, tá aqui, é um livro de perguntas e respostas, da qual ele organizou. E como que ele organizou? Todas as respostas que esses médiums deram para ele sentou, descartou o que ele achava que não tinha sentido, tipo coisa rotineira, puxou as respostas mais próximas daquilo que ele também pensava, organizou e colocou isso no livro. Não é que ele sentou lá, um médium recebeu a resposta, ele já anotou e já publicou. Longe disso. Como educador, o que ele fez? Um trabalho pedagógico. Ele pega a coisa, ele organiza e acha que a melhor maneira de se fazer o livro é com perguntas e respostas. Por quê? Porque você pode confrontar, você pode debater, você pode discordar, você pode achar que não faz sentido para você. E é isso a ideia dele. É isso a ideia dele. Então, para que o vídeo não fique muito longo, dei para vocês aqui umas referências de Kardec antes do Espiritismo. E no próximo vídeo, a gente vai fazer um pouco daquilo que a gente chama de um pensamento sobre o conceito de religião dentro do Espiritismo. Como eu falei no primeiro instante, filosofia, ciência e religião. O que ele queria com isso? O que ele queria com esses três assuntos? Qual é a amplitude disso na sua cabeça? Forte abraço a todos vocês e até o próximo.